fazer uma correção que eu tenho, na verdade, 35 anos de banco. No Bradesco, 17. Nós somos uma carreira bancária, né? Mas acho que o grande desafio que eu tenho aqui é não falar de banco, mas falar o que a gente está fazendo lá, passar um pouco da nossa experiência e entrar dentro desse momento de tantas analogias. O Alessandro fez aqui uma explanação muito interessante para vocês agora, com o Google, e que é uma referência nossa, eu também cito aqui, e eu acho que é um bom caminho para a gente poder mostrar. Muito bem. Vamos falar um pouco de inovação dentro dos ambientes de mobilidade. A mobilidade em banco é o celular. Vamos comentar um pouco sobre o celular, mas vamos falar de pessoas, como se faz, como a gente aprendeu a construir isso. Os 4 slides iniciais, eles vão um pouco na direção do que a gente é, mas dentro do transcorrer, o que eu quero passar para vocês é um pouco do que vocês podem estudar, aplicar, ou entender, ou seguir, ou se conectar com a gente, e eu desde já me coloco à disposição de vocês através de todos os nossos instrumentos para a gente poder aprofundar um pouco mais. Eu costumo dizer no banco que a inovação ela vem de algo que já é sólido, que ele existe. Portanto, a gente tem que desconstruir as coisas. A gente vive em uma sociedade fluida, que nessa fluidez ela precisa também estar fluida para poder ser transformada. Portanto, inovação ela vem de uma coisa que é forma, que se transforma e se conforma. E isso é um pouco da relação que a gente parte para tudo que a gente tem. Nada é sólido o suficiente para passar a vida inteira naquele mesmo lugar. A gente tem que se reinventar e olhar para aquele processo, para aquele estágio, para aquela parte do que você olha e diz, poxa, isso aqui precisa se renovar, e transformando a gente se conforma. Inovação é parte do DNA da nossa organização. Fomos, ao longo de todas as principais transformações que passaram em todas as revoluções, enfim, desde a agência física, que o gerente até hoje dá bom dia para o cliente e fica na porta da agência, ao invés de ficar no fundo. E essas transformações vieram com o primeiro .com.br, primeiro caixa automático, primeiro cartão de crédito, primeiro, enfim, próprio sistema de mobilidade. E só que com a vinda, em 2008, do celular, houve uma mudança grande que fez com que se repensasse um pouco como era a forma, não só de construir, de fazer, mas principalmente como você daria um acesso diferente para os clientes. E a própria inovação, que era com fluxos, por exemplo, criamos lá a biometria com a palma da mão em 2006, e ela até hoje, ela é ainda disruptiva pela segurança, por ser palma da mão e ser por veias. Temos 20 milhões de clientes usando, mas essas inovações elas vieram e se perpetuaram. Hoje, a inovação ela vem e ela se renova muito rapidamente. E essa renovação precisa de uma forma de fazer. Com os 71 milhões de clientes que nós temos, 28 milhões de clientes que têm conta corrente, nos 28 milhões, 15 milhões já são clientes completamente usuários e assíduos de digital, em particular internet e mobilidade, e que fazem, dentro deste universo, 1,5 bilhão de transações por mês, através dos canais digitais, que corresponde já a 96% das nossas transações. Então, ali era importante entender que essa curva que vocês veem em vermelha, que mudou, e essa transformação precisava mudar em todos, inclusive todos os canais que nós tínhamos. E, portanto, com o lançamento do celular, como a gente construiu isso, o nosso foco na mobilidade, como a gente desenvolveu e fez. Importante sempre lembrar que tudo que se constrói, que se faz e que se pensa dentro da organização, naturalmente é através do que o cliente está sentindo, pensando e refletindo, como ele usa aquela disponibilidade em qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer lugar, né? Portanto, o tamanho da oferta de serviços, ou, portanto, se você vai um pouco na comunicação que você faz com o atendimento, que tipo de atendimento você está dando para o cliente, seja no portfólio de produto que você traz para dentro. A mobilidade, seja ela em que empresa estiver, ela precisa ter um portfólio, ela precisa ter sentido e precisa estar com segurança na palma da mão, na sequência de braços dos clientes. E a gente comprova isso através de pesquisa, a gente usa o NPS, é uma referência, porque através dessa referência a gente entende aonde é que a gente pode e precisa melhorar. Muito bem. Dentro desse contexto que vocês já entenderam o tamanho do que a gente tem, vamos olhar como a gente está mudando a forma de fazer e de construir isso tudo. A gente não enxerga mais o produto
para depois pensar no processo e depois construir aquele produto ou aquele serviço. A gente olha a jornada do cliente. A jornada é a jornada que aquele cliente segue, é o caminho que ele faz para poder conviver, estar, tocar, se relacionar com a sua organização. A jornada está vindo para a vida das pessoas. Ela precisa ser simples, ela precisa ter proteção, ela precisa olhar de forma que traga proximidade com o cliente, ela tem que prever crescimento, ela tem que olhar o futuro, ver como o futuro pode ser para cada tipo de cliente. Aqui tem um desafio grande, porque nós temos uma diversidade enorme de clientes que usam os próprios devices e tipos de devices diferentes. A gente se dá o tempo inteiro com questões que o S8 pode fazer e um provável iPhone 5 não consegue mais fazer, e como você lida com isso. Quer dizer, não é simples você perceber que em 15 milhões de clientes usuários, você ainda tem uma grande massa de clientes que ainda não tem NFC no seu celular. Vou mostrar um pouco isso. Então, a gente precisa ter tanto esse olhar do tipo do cliente, como o que a gente pode trazer, mas o que a gente pode trazer para a vida dele, na jornada de vida dele. E essa é a aposta que a gente faz, é um pouco do que a gente resume aí. E aí, nós estamos olhando os 3 tipos de tecnologias que são absolutamente disruptivas e que trazem modernização, que trazem formatos diferentes, que criam experiências diferentes para os clientes. E dentro dessas tecnologias, a gente vai trazer 3 para poder falar rapidamente, começando aqui pela inteligência artificial, o blockchain e a internet das coisas. No blockchain, a gente pode olhar e dizer, bom, o que o blockchain traz? Hoje, a gente já tem aplicações de blockchain que ela traz uma nova forma de usar a internet, com um processo seguro que confirma o cliente que está do outro lado. E nós estamos tentando trazer o blockchain, seja para diminuir intermediários nos nossos processos com o banco, ou estamos olhando o blockchain para que o cliente possa comprovar que ele está ali naquela hora, naquele lugar, e, portanto, de forma formal, ele possa, por exemplo, fazer um tratamento, dizer para o seguro que ele está ali, que houve um problema com ele, ou um contrato que está sendo assinado, ou coisas desse tipo. E nós temos frentes grandes de trabalho em cima dele. Se a gente for seguir aqui um pouco no Alessandro, que ele colocou com inteligência artificial, na inteligência artificial, nós lançamos a BIA. Bia, faça uma transferência para minha irmã. A intenção aqui de mostrar esse filme é muito mais no foco que a gente está dando da mobilidade para as pessoas, em qualquer lugar, seja falando, seja escrevendo, seja digitando. Bia, preciso pagar o condomínio hoje. Bia, eu quero um lugar só meu. Bia é a inteligência artificial do Bradesco. Bia, por que não posso comer a sobremesa primeiro? Ela ainda não tem resposta para tudo, mas está aprendendo rápido com você. Experimente o futuro hoje. Bradesco, pra frente. A BIA foi uma aposta que nós fizemos há 3 anos atrás, mais precisamente. Nós estávamos comprando o HSBC. Nós tínhamos 2 opções. Uma é fazer o que o mercado estava fazendo e buscando com a inteligência artificial, que era aconselhar o cliente através da inteligência artificial. Outra é ensinar uma inteligência artificial que ajudasse, em primeiro lugar, os funcionários do banco a responder para os clientes como funcionavam os produtos e serviços. Ou olhasse aquele processo e começasse a levar para o cliente informações sobre os produtos. Nossa aposta foi para cima do entendimento do que nós temos para os clientes. E partimos através da mobilidade e também por terminais fixos nas agências, para que a BIA, com 70 produtos de entendimento, a gente ensinou o Watson, que é da IBM. Nós somos agnósticos, temos várias tecnologias, mas quem consome a maior parte da nossa inteligência cognitiva hoje é o Watson, através da IBM, em nuvem. E o que a gente busca hoje com isso é uma interface que começa com o funcionário, que vai para o cliente. Através do cliente, a gente evolui, a gente escuta a resposta do que a gente está perguntando. Nós chegamos a quase 70 milhões de conversações com os nossos clientes, com perguntas e respostas. Essas perguntas são feitas e elas têm feedback dos clientes.
nós já temos mais de 7 milhões de clientes ativos hoje na inteligência artificial, e cada vez que a gente piscar os olhos aqui, tem 8 respostas sendo dadas para clientes. Isso nos desafoga no serviço, que é daquela rotina que a gente faz para atendimento, isso desafoga as agências, isso esclarece ao cliente aonde ele estiver, como ele estiver, e usando um simples celular. Então, se a gente fosse olhar assim, num processo evolutivo, foi funcionários sendo suportados, depois no processo que levou informação para cliente de produtos, e nós estamos evoluindo agora para transações, para levar informação para o cliente sobre produtos e serviços deles, que utilizam, inclusive, CRM. Com o CRM, a gente consegue fazer mais personalizado, e estamos indo para outros canais, como o WhatsApp. Então, dentro desse contexto, o que a gente pode passar para uma visão de mobilidade é que, por exemplo, estar num canal que o cliente usa, o WhatsApp. Todos os clientes hoje praticamente usam o WhatsApp. O nosso canal mais democrático é o autoatendimento. 28 milhões de clientes usam autoatendimento. No WhatsApp a gente não tem mapeado ainda, mas nas pesquisas que a gente faz, todos os clientes usam. A disposição de usar o WhatsApp para canal é muito grande. Então, o que nós estamos fazendo? Nós vamos levar a Bia, já está lá, a Bia, eu vou estar dentro do WhatsApp, eu vou poder chamar o meu gerente, se eu tenho um gerente, eu vou chamar ele, tem uma forma de chamar, depois eu posso fazer transações através dele, posso falar e ela vai fazer. Existe segurança de acesso, que pode falar com o nosso app conectado, e com isso ainda tem um teclado que eu posso usar em qualquer lugar. Então, esse é o nosso raciocínio lógico da evolução da relação, não só através e com a Bia, mas em qualquer canal que o cliente usar, e, em particular, aquele canal que é optado pelo cliente. Então, esse é um pouco da interação que eu falei. A Bia, através do gerente, é interessante, porque em algum momento eu posso chegar e posso estar perguntando à Bia, e depois eu converso com o meu gerente para ele fazer uma aplicação, depois eu volto para a Bia, e ela vai interagir com ele, já interage. O teclado, eu posso ativar ele, eu posso fazer isso no próprio WhatsApp, ou se eu estou usando um tipo de Bia, um tipo de interação com o WhatsApp, eu posso ir para outro canal que tenha teclado que eu posso fazer também. E aí a gente vai levando para o cotidiano, para a vida do cliente, o que a gente pode gerar de mobilidade. Um outro ponto importante é o NFC, que são os Pays. Nós temos uma carteira completa, foi um investimento, nós começamos com o Google, lembrando que mais de 90% dos nossos celulares são Android, e, portanto, foi essa estratégia que a gente adotou. Depois veio o Samsung Pay, depois o Apple Pay. Mas a nossa aposta grande é em cima do QR Code, que é aquele cliente que tem um celular, e isso vale para todos os celulares brasileiros, 220 milhões de celulares, 90% deles, mais de 90% deles não tem o NFC. E, portanto, a gente entende que levar uma solução nova como o QR Code, para quem não tem o NFC, faz todo sentido. Isso demorou no Brasil, é uma dica, eu acho que isso aqui é uma coisa que a gente acabou não acompanhando. A transformação na China veio através do QR Code, e a gente acredita, nós temos projetos que estamos desenvolvendo, que a gente entende que pode trazer. Hoje, se você for com um telefone celular que não tem NFC e pagar uma conta, as nossas máquinas da Cielo, por exemplo, abrem o QR Code e ali você faz o pagamento. Então, esse é um outro universo. Portanto, aqui tem uma forma de fazer diferente, e onde a gente está entendendo o que passa. Eu falei da jornada, a jornada é o nosso caminho, é a sequência que a gente pensa no fluxo do cliente, e agora é o olhar pela experiência desse cliente. Quer dizer, tem a jornada e a experiência que ele tem no ambiente onde ele passa, no ambiente que ele usa. Seja através dos relacionamentos que ele tenha, usando a inteligência artificial, usando algoritmos que carregam isso através de Google Assistant, por exemplo, como o Alessandro falou, que podem usar chat, biometria, teclado, que vai, então, para um pouco da vida das pessoas, no aconselhamento, na informação, nas dúvidas que esse cliente tem, nas transações que ele quer fazer no atendimento. Então, conceitualmente, é isso que a gente entende, é isso que a gente está construindo, e é isso que já está funcionando. Tem uma outra aposta no banco, que é o Next. Vou passar rapidamente para vocês o que é isso. A gente está olhando um cliente que pode estar ali entre os milênios, mas, por exemplo, eu me considero um milênio estendido. Eu gosto de digital, eu continuo, é uma linguagem que me atrai, e é uma forma diferente de fazer. Então, o Next ele vem um pouco dentro desse caminho, mas ele pode estender-se para outros pontos. Digital com tudo. Tem conta. Então, ele tem um formato diferente, a relação é diferente.
rede Bradesco e banco 24 horas. Além disso, aqui tem o Flow, um organizador financeiro. Com ele, você define um orçamento para o mês ou deixa o Next sugerir um. E ainda acompanha seus gastos de um jeito fácil, pelo gráfico do Flow e separados por categoria. Tem objetivos que te ajudam a investir nos seus planos. Funciona assim. Você diz o que vai fazer, coloca o valor e o Next sugere um prazo e te ajuda a investir para fazer acontecer. A vaquinha junta a grana da galera. Você dá nome, valor e manda os convites. E o Next cobra tudo de todo mundo. E para ficar melhor, tem mimos, que dão vários descontos exclusivos. Isso tudo é grátis, na faixa. E com a segurança garantida pelo Bradesco. Next. Faz acontecer. Eu gosto de mostrar esse filme porque ele traz um pouco da entrega do que a gente falava. Para construir o Next, a gente olhou a jornada do cliente, a gente trouxe tecnologia como relacionamento com todos os clientes, a gente ofereceu para ele relacionamentos diferentes que fazem sentido com a vida dele, como, por exemplo, esses mimos que a gente pode ver na tela. Se um cliente normal hoje no Next, ele pode economizar em torno de R$200 a R$300 se ele usa todos os mimos, uma parte dos mimos durante o seu mês. Por exemplo, nesse público, eles usam iFood, eles usam Uber, eles vão ao cinema e, para cada vez que eles fazem isso, eles têm descontos que variam de R$20 a R$30, ou no fluxo dele, ou benefício direto na conta. O que interessa é que, dentro da jornada, a gente faz coisas que fazem sentido para a vida das pessoas e trazendo uma experiência diferente. O Next, com a sua forma de se relacionar, traz uma experiência para um público mais digital, mas ele olha aquela jornada, ele foi desenhado para esse caminho. Aí, só para conhecimento, a gente quer fechar o ano com 500 mil contas, temos 320 mil contas hoje, e a gente vem crescendo uma média de 3 mil contas por dia, absolutamente através de mídia de performance, sem usar mídia impressa ou uma mídia eletrônica mais aleatória. Então, se a gente vai e recupera um pouco do que eu venho comentando aqui com vocês, é a mudança que vem de dentro e como a gente transforma isso para fora. A forma de fazer produto antes, ela partia de um estudo, aquele estudo ia para uma análise, aquela análise partia para uma especificação. Nós, dentro da organização, tínhamos um cara, uma área própria, só para poder especificar produtos, eram cadernos. Quanto você especificava, você estava perdendo tempo, porque você demorava, o mercado estava andando, mas o mundo transformou. E se nós esperarmos especificações de 6 meses, em 6 meses a concorrência, ou o mercado, ou o próprio mundo digital transforma a vida das pessoas e passa a não ter mais apelo, passa a não ter mais atratividade, aquela forma que o cliente olhava para o banco e que poderia, no momento que a gente implantava aqueles projetos no mundo digital corriam o risco de já estar velhos. Portanto, a gente mudou a forma, nossa forma hoje é diferente, nossa forma hoje é com a metodologia Agile. No Agile, a gente olha um pouco do que a gente precisa, a gente trabalha junto, são grupos de pessoas unidas, são várias áreas, vários departamentos em um só lugar. Eu tive reunião hoje de manhã, te contei, tinham 12 departamentos numa única forma de pensar o que vem de novo. Então, a gente, com isso, passa a ter uma entrega de valor para o cliente, porque se você oferece uma coisa que não tem valor, o próprio grupo expele, ele tem ali um trabalho que é de liderança, mas não é o líder principal que está comandando, e sim o grupo comanda. A voz vem das pessoas, a ideia vem das pessoas que participam. Existe uma maneira muito democrática de julgar o que deve ser a jornada do cliente. É através da jornada do cliente que é construído. Existe aqui um time que se motiva porque ele se sente protagonista do processo o tempo inteiro, porque ele interage e ele coloca a ideia dele. Existe um senso, tanto um senso de dono quanto um senso de urgência que puxa isso e que passa a ter uma melhoria contínua. Então, a gente acredita que isso é o caminho, nós estamos nos transformando, mais de 2.000 pessoas no banco já estão envolvidas nesse modelo, as áreas de mobilidade do banco já estão assim, entre outras áreas, que é fazer de forma diferente e fazer unidos. São um pouco das imagens que a gente tem, das pessoas que estão ali evoluindo, né, para o seu jeito de pensar, do seu jeito de fazer. O dia inteiro a gente em pé, trocando papelzinho, colocando posts diferentes, colocando ideias, agregando e interagindo.
E o que a gente tem outra forma também, que vem transformando muito, que é um pouco dessa troca que a gente viu aqui rapidamente no slide, não sei se dá para vocês lerem todos de perto, mas é a especialização das pessoas. Para esse mundo hoje, então, interessa que tipo de empresa, nós temos que ter pessoas que sabem pensar a jornada, não são mais analistas econômicos financeiros, não são analistas de projetos, não são desenvolvedores exclusivamente para certas linguagens. Nós temos que ter pessoas que pensam storyteller, que olham por história, em quadrinho, como é que vai ser aquela jornada. Nós precisamos de pessoas que conseguem ter uma visão dos dados com ciência, com metodologia, ou antropólogos digitais, como nós temos, por exemplo, no Next. E, se não tem um antropólogo digital, nós vamos buscar em startups, nós vamos buscar em empresas, em particular em startups que estão ligadas ao projeto InovaBrá, para que a gente possa fazer uma troca e ali a gente mistura aquelas pessoas com os seus estilos diferentes, com os seus skills diferentes. E aqui há a mudança de skill para a nova era que se exige a cada dia numa organização como a nossa. Então, a gente consegue ter ali, dentro de grupos com 200, com 50, com 300 pessoas, a depender do tipo de projeto, pessoas de todas as áreas necessárias para fazer essa transformação. Essa transformação vem com a cabeça colaborativa, não adianta achar que a gente vai ter uma ideia e que todo mundo não colabora. Essa colaboração ela vem de pontos que podem ser desenvolvidos, seja pela versatilidade, pela curiosidade, pela gestão do conjunto do conhecimento, não a gestão do gestor individual, não é mais a hierarquia autocrática que comanda, e sim o grupo que faz a voz, e essa voz ela é distribuída entre as pessoas que participam, e, com isso, passam a ter atitudes ágeis, flexíveis e adaptáveis. E, com isso, se a gente vai e olha um pouco da nossa realidade do que a gente tem hoje, por exemplo, seja através de ambientes que precisam ser renovados, nossa organização é uma organização que tem a sua forma de preparar as pessoas muito tradicional. Nós somos um banco de carreira, nós não temos o cientista de dados, a gente desenvolve o cientista de dados, mas, ao mesmo tempo, a gente vai nas grandes e primeiras faculdades, como fizemos isso há 2 anos atrás, e mais de 40 cientistas de dados vieram das escolas como o ITA, como o USP, com as grandes escolas que tinham pessoas já preparadas para isso, mas a gente mistura eles e forma a gente. E essa forma de formar vem através da nossa universidade corporativa, a Unibrad, e ela tem 10 escolas, entre elas a Escola Digital. Trabalha a cultura digital, negócios digitais, formatos diferentes, inclusive formatos de fazer liderança e gestão de pessoas. Pessoas é o nosso negócio. Nós temos um banco de 100 mil pessoas, ele interage, essas pessoas crescem e se desenvolvem. Nós temos o mundo físico, que sempre se pergunta, vamos continuar com agências físicas? Tudo vai ser Next? Como vai ficar um banco? O Next é complementar ao banco. Nós não temos quase sobreposição. 25% das pessoas que abrem conta no Next têm conta no Bradesco, e elas não encerraram a conta no Bradesco. Elas foram buscar no Next uma forma diferente de fazer. 75% é um mercado novo, que veio buscar o que a gente tem. Portanto, a gente entende que o físico, cada dia mais ele se especializa, cada dia mais ele usufrui deste novo formato, ele se beneficia, e o digital vem para dentro do físico para ajudar ele a se conectar com aquele cliente que ainda quer físico, quer humano e quer digital. E esse é o entendimento que a gente tem. E, nesse entendimento, a personalização é parte de tudo. Nós entendemos que a evolução vem pelo relacionamento, e esse relacionamento vem através do relacionamento digital. Essas imagens que estão passando aqui é uma imagem de um serviço que a gente tem, onde os funcionários de agência estão recebendo de graça celulares, e esses celulares têm no dispositivo tem uma pasta segura que o gerente identifica o cliente, e, ao identificar o cliente, ele conhece o cliente, os produtos que ele compraria, os serviços que ele utilizaria e o discurso que ele precisa usar. E, através desse novo relacionamento, apoiado pela tecnologia, que a gente chama de link, ele traz um novo formato, um novo trajeto, um novo formato que vai ajudar na relação com esse cliente. Acho que travou aqui, se puder dar um jeito. Quem está ali atrás, tá? Então, aqui, o que a gente tem dentro das agências é vindo o digital, esse universo, para que esse universo se transforme através
das equipes de agência, fazendo com que a gente consiga concluir aqui físico, humano e também o físico representado pela bandeira do banco na sua praça, pela nossa distribuição geográfica em todos os municípios, cidades, né? O humano e o digital. Não está... O pessoal da mesa aí vai continuar ou eu posso ir sem slide? Bem, esse entendimento que a gente traz das pessoas, do novo skill, do reskilling, né, é uma aposta que a gente faz através de um desenvolvimento interno, onde as pessoas cada vez mais passam a buscar, seja através da sua autoformação e as ferramentas que ele pode utilizar, ou de outros formatos. Tá bom. Pode perguntar, só o microfone está fechado. Abre o 2 aqui, por favor. Eles estão reiniciando a apresentação lá, mas eu já tinha pensado em pedir uns 2 minutos a mais para você, para te perguntar uma coisa. Uma das demandas que a gente mais tem aqui no Parar é a de grandes empresas que entendem que o mundo está mudando, como você falou no começo, que entendem como as necessidades do cliente estão mudando, a forma como a gente se relaciona com eles estão mudando, e sabem que tem que ir para algum lado. E aí começam a surgir ideias. E aí, quando a gente vê essas coisas todas prontas, BIA, Next, parece que foi fácil. Mas vocês tiveram obstáculos internamente porque isso implica em mover gente de área, em um projeto parecer que ameaça o outro. Aconteceu isso com o Bradesco? Como vocês lidaram com isso? Seria impossível não acontecer, mas eu acho que o que move as pessoas é o propósito. E o que nós buscamos hoje com projetos, por exemplo, como o Next, que foi o grande e primeiro projeto onde a gente conseguiu convidar pessoas de todas as áreas para construir um banco em 1 ano e meio, e um banco que tem 100 pessoas e que já tem 320 mil clientes, ele é um exemplo para isso. Ele é um projeto onde as pessoas trabalharam em formato agile, elas vieram com o propósito de preparar esse banco e preparar uma equipe. Essa equipe foi desenvolvida com equipes que eram do Bradesco. Nós não fomos no mercado buscar equipes novas. Nós construímos aquela forma de trabalhar, aí nós fomos, depois que o Next foi lançado, nós fomos buscar ajuda para trazer o conceito do Agile, na verdade, a tecnologia Lean, né? E com essa tecnologia de relacionamento e de construção, a gente está agora fazendo outros projetos, como, por exemplo, o celular, que a gente acabou de ver um pouco do que a gente está desenvolvendo. Em organizações grandes como a nossa, a competição existe, mas quando você traz para o propósito, as pessoas entendem e se aliam àquilo. Nós temos uma vantagem grande na nossa organização, é que a idade média do banco hoje não chega a 34 anos. Então, isso é a transformação. São pessoas que, na verdade, quando a gente dá um celular, que é o que está acontecendo, nós estamos, esse mês, distribuindo 15 mil celulares nas agências. No mês de dezembro, nós vamos distribuir 20 mil celulares. As pessoas recebem o celular com uma ferramenta que vai poder, em algum momento, até geolocalizar o cliente que está na agência dele, tratar ele pelo nome e ofertar um produto. Quer dizer, nós estamos tirando o proveito da tecnologia para atrair e se relacionar com pessoas. A gente acredita em tudo que a gente faz, não é se transformar só como digital, como é o Next. Até o Next, em algum momento, tem um relacionamento que ele parece absolutamente humano. O Alessandro colocou aqui que o Google tenta e faz trazer a proximidade através do relacionamento quase humano. Esse é o grande desafio. Na inteligência artificial, na BIA, que já chegou a essa interação que a gente tem com volumes de 8 a 10 por segundo, e no nosso pico pode estar chegando a 20, 30 pessoas sendo respondidas, né? O grande segredo da BIA é personalizar a resposta, e não só na personalização, entender qual é o contexto de vida do cliente, se ele está no momento mais agoniado, mais simples. Vou dar um exemplo com o Google, que eu não trouxe. Hoje, se vocês entrarem no Google Assistant, que o Alessandro mostrou, e baixar o Google Assistant para o iOS, para a Apple, ou se usar pelo Android, você pode perguntar para o Google, oi Google, qual é a temperatura, qual é o clima de hoje, ele vai geolocalizar você, vai lhe dar aqui, que é o que ele mostrou, mas aí você pode fazer uma sequência e dizer assim, quero falar com a Bia do Bradesco. E ele vai chamar a Bia do Bradesco vai te atender. E se você furou um pneu, que é uma grande agonia das pessoas, né, ou o carro não funcionou,
ou bateu a chave e não ligou, Ó, a você vai mobilidade aí. na mobilidade, por isso que eu estou falando, né? Em qualquer lugar, você vai falar em qualquer lugar do Brasil, você vai falar, meu pneu furou. E a Bia, que está dentro do Google Assistant, vai te perguntar, mas será que você tem macaco? Você tem step, na verdade, macaco é na Bahia? Você tem step? Você tem socorro? Você tem... e aí ela vai, aos poucos, fazendo perguntas. Você está numa via de grande movimento? Você está bem? Se eu disser, bati o carro, você está bem? Posso te ajudar? Né? E até o ponto de dizer, olha, você me autoriza a geolocalizar você? E nessa autorização, a gente vai dizer, eu estou mandando, se você tem o step, se você tem o macaco, né, ele vai mandar uma moto e vai lá um rapaz que vai trocar o seu pneu. E se for uma necessidade de rebocar o carro, ele vai mandar um guincho. E ainda vai dizer em quanto tempo está e vai ficar te dando feedback pelo Google Assistant, bastando dizer que você é cliente do Seguro Alto. Isso a gente fez o quê? Jornada. A jornada do cliente quando bate um carro, a jornada do cliente quando liga a chave e não pega. A Bia pergunta, será que é gasolina, se o carro não pegou, ou ele está em pânico? Qual é o tipo de pânico? Posso mandar um guincho? Né? Então, essa relação, eu acho que é o desafio que a gente tem de entender a jornada e ter gente dentro de casa, que é a sua pergunta, que construa essa jornada pensando no cliente, não no status que vai ter, não no chefe que vai virar se ele implementar aquilo. Nós, na metodologia que a gente está usando, a hierarquia é o menos importante. Quando nós temos, na reunião que eu tive hoje de manhã, foi muito interessante, eu tinha em torno da gente umas 30 pessoas, e a gente perguntava alguma coisa e o chefe respondia. Na quarta vez eu disse, olha, eu vim aqui escutar a equipe, eu não vim escutar você. Espera aí, escuta aí, com o que ele responder, você vai ver como você pode ajudar ele. E mudou a reunião, porque você deu voz às pessoas. Então, inovação, transformação, precisa dar voz a quem está colocando a mão na massa para fazer. É um pouco disso que a gente acredita e está fazendo. Muito bacana, Luca. Fica à vontade, pode, o tempo aqui continua correndo, fica à vontade para terminar no seu tempo, tá? Tudo bem, obrigado. Mas para não encher muito a paciência de todo mundo. Essa aqui é a cara da ferramenta que eu falava, do NIM, e, no fundo, que é um pouco já da mudança do que eu vou fazer, do tipo de mobilidade que a gente está fazendo, mostrar um pouco como a gente está transformando isso, onde a gente está indo buscar a ideia, além do que está na ideia do banco. Né? Eu costumo dizer que a ideia pode vir de dentro, das áreas de negócio. As áreas de negócio são as áreas responsáveis, são as áreas líderes dos processos de transformação. Não existe transformação se o negócio não quiser. A gente tem que entender isso. Não adianta o back-office achar que ele é mais poderoso, não adianta achar que tecnologia é mais poderosa do que as áreas de negócio, porque quem vai, no fundo, trazer o resultado para o banco é quem toca o cliente e quem tem que dar o resultado ali. Então, com essas visões, nós lançamos, há alguns anos atrás, o InovaBra. O InovaBra são vários projetos, eu não vou detalhar aqui o que são, mas eles partem lá de cima do canto direito de vocês, do Polos. O Polos são negócios. E nós envolvemos 300 pessoas, lá em 2012, pensando no negócio, olhando para dentro. Qual era a mudança que a gente precisava fazer? Como a gente podia buscar essa mudança? Depois nós partimos para a inteligência artificial. Passamos da inteligência artificial a pensar, bom, precisamos trazer ideia de fora. E aí vieram as startups, que é um projeto de startup que a gente tem, que se relaciona com mais de 1.000 startups anualmente, para que elas deem ideias e participem do banco. Aí veio a necessidade de ter um habitat, que eu vou falar para vocês. Existe um projeto internacional do banco em Londres e Nova York, que tem pessoas nossas que estão lá trabalhando para conhecer startups lá e trazer ideias de lá de fora para a gente. E tem um hub que conecta tudo, e tudo que acontece que pode virar ideia, a gente testa antes, e a gente testa no lab. Então, olhando um pouco disso, vamos mostrar o que é o habitat aqui para vocês. Na essência, o habitat está posicionado na Avenida Paulista, entre a Angélica e a Consolação. Esse prédio tem uma história interessante, ele era uma agência do banco, e nós aí discutimos, puxa, mas muita gente que está na Angélica quer ir para a Consolação e vice-versa, e fica longe a passagem. Como a gente pode fazer para abrir esse espaço para as pessoas? E aí a gente abriu um corredor embaixo do prédio que passa hoje 18.000 pessoas, que saem do metrô, que fica a 30 passos, e vai para ali. E a aposta nossa aqui é a aposta no empreendedorismo, é a aposta no desenvolvimento da ideia, é na capacidade que a gente tem de olhar as pessoas que têm boas ideias com startups e trazer para dentro do banco aquilo que pode ser aproveitado e abrir para o mercado através de treinamento, através de parcerias, através de negócios. Isso é o habitat que nós temos hoje. Um ambiente moderno, diferenciado, 22.000 metros quadrados, 10 andares, onde as startups
têm um subsídio para estar ali. Elas pagam menos da metade do que custa um próprio ponto. Por exemplo, a gente utiliza a WeWork, e a WeWork que faz colaboração para inovação e para trabalho conosco, e junto da WeWork a gente construiu uma estrutura que pode trabalhar com eles. Então, o nosso conceito não é em cima de segmentos, o nosso conceito é trabalhar em abrir tecnologia para que as startups e as empresas usufruam disso. Então, nós temos no InovaBra, Habitat, um foco onde tem blockchain e startups ligadas à blockchain. Big Data é algoritmo. Tudo passa pelas empresas hoje. Internet das coisas, como referencial, principalmente no IoT, naquelas empresas que podem estar ligadas. A inteligência artificial é outro polo, e com startups muito grandes dentro dela. O API, que é as placas que conectam, são plataformas digitais que conectam legados com as startups novas, e a computação imersiva, 3D, etc. Com esses eixos que eu acabei de falar, nós convidamos empresas, corporate, clientes do banco, para fazer atividades, movimentos com as startups que vieram atraídas por esse programa. As nossas startups, todas elas, passaram pelo projeto InovaBra Startup. E são startups que têm produção, que têm cliente, que estão em atividade, que têm investimento ou investidor, e, ao mesmo tempo, já estão produzindo. E elas estão conectadas nesse universo e trabalham com investidores, com empresas, com educadores, com faculdades e com mentores que fazem parte do nosso projeto. Tudo isso subsidiado para que a gente possa fazer uma interlocução e uma conexão. A gente entende que essa relação precisa ser orquestrada, e essa orquestração é feita por um time que fica no 10º andar, desenvolvendo o tempo inteiro atividades para que crie conexões, para que crie mercados, para que a gente conecte o nosso venture capital, mas, principalmente, para aquela grande empresa que busca uma ideia possa se relacionar e interagir com essas empresas. Hoje nós temos 180 startups, 60 empresas desse porte, grandes empresas, empresas corporativas, das maiores empresas do Brasil. Só nesse período de fevereiro para cá, até recente, a gente já teve 40 mil visitas, 3 mil são funcionários do banco que fazem processos que a gente interage, com isso a gente recicla, e mais de 600 eventos, sendo que 70% desses eventos são gratuitos, exatamente para a gente estimular o empreendedorismo e a inovação. Isso tudo, quando tem para a empresa corporate, ela utiliza, a gente conecta, a gente ajuda, a gente dá mentoria para que aquela startup vá para aquele corporate e seja aproveitado. Quando é para o Bradesco, nós trazemos para outro espaço, que é esse espaço onde a gente faz o trabalho no nosso InovaBra Lab. E o Lab, ele traz, na essência, um ambiente onde a gente consegue. Juntamos 16 laboratórios que nós tínhamos. Esse espaço tem técnicos de altíssimo nível, tem parceiros tecnológicos de altíssimo nível que trabalham conosco lá. O Google, por exemplo, é um deles, a IBM, a Oracle. E essa turma técnica trabalha conosco para projetos que o banco adquiriu deles, e nós conectamos também as ideias novas de startups ou não, e o que não é para passar por eles, nós temos salas próprias de ideação, salas de homologação, de prototipização, onde a gente faz aquela ideia fazer acontecer de verdade. E o grande desafio que eu tenho, junto com o meu time, é pegar todas essas esteiras que eu falei, desde o pensamento, do estudo, das ideias que existem hoje no banco, passando pela startup ou passando pelo novo conceito Lean, e trazer para dentro do Lab para acelerar isso, para que isso aconteça mais rápido. Quando a gente conectou com o WhatsApp, a gente viu uma esteira que podia colocar a Bia, nós vimos que poderíamos falar com o gerente, nós fomos buscar tecnologias que conectassem e formassem esse tipo de relacionamento, até chegar em formatos diferentes que saem do próprio WhatsApp. Então, esse é um pouco da essência do que a gente tem. Para finalizar, a gente acredita que nós conectamos, e até aqui eu falei de tecnologia como base, mas as pessoas como essência. E a gente entende, por exemplo, na hora que a gente vai para o projeto de polos, que são as pessoas de negócio, são as pessoas de negócio de dentro,
conversando com gente de dentro do que pode inovar. Se a gente vai para as startups, é a união de pessoas de dentro que conversa com pessoas de fora. Se a gente vai para o inteligência artificial, é gente que ensina, porque a gente não pode esquecer que é gente que ensinou a BIA, é gente que fez a BIA, são os nossos funcionários, os melhores funcionários que prepararam. As perguntas que a BIA não responde são trabalhadas pelas pessoas que fazem o dia a dia da BIA para que ela aprenda 24 horas, 7 dias por semana. A gente não demitiu gente, a gente preparou gente, formou gente para poder ter uma inteligência artificial melhor, para que essa gente tenha carreira, para que essa gente se desenvolva, para que elas cresçam em outros caminhos ou até dentro das áreas que a BIA gerou. O internacional é gente daqui com gente de lá, o venture é aquele gente que tem ideia com gente que tem dinheiro, o habitat é gente fazendo com vontade, com gente que tem vontade de fazer, e a gente conecta isso o dia inteiro. Essa conexão, temos um time lá no 10º andar, mais de 30 pessoas do banco, funcionários do banco, com essas premissas, com essas ideias, se contaminando e, ao mesmo tempo, repercutindo a ideação e design thinking. No mundo do lab, é gente que cria com gente que testa, né? E, para concluir, o Hub é um inovabra.com.br que ele fecha um contexto inteiro que pode ser pesquisado por vocês ou por qualquer pessoa. Quem quiser visitar esses espaços pode pedir a visita ali ou pode me contactar, que eu tenho um prazer enorme de mostrar. No fundo, para encerrar, só mais um slide, eu acho que é muito em cima do tema de vocês. Nesse slide, que é um slide muito real, a gente está falando aqui que tecnologia, a inovação não é só tecnologia. A inovação é a parte da tecnologia. O que faz a inovação, em particular, é a ambição do que você quer fazer. Não a sua ambição pessoal, a ambição da organização. Qual é a ambição do banco quando ele pensou em inteligência artificial 3 anos atrás? A gente ia fazer um bot ou nós íamos buscar a melhor inteligência cognitiva e investir nela? Quantas organizações, sejam bancárias ou não, partiram para um processo de fazer o bot e depois pensar na inteligência, ou parte mais difícil, que é o aconselhamento, ao invés de ensinar, criar base de conhecimento. Então, a ambição em longo prazo ela é muito importante para qualquer projeto que a gente tem. Depois é o reskilling, é a alternativa, é a forma, como você faz com que as suas pessoas possam se reeducar por si só ou apoiadas por instituições que você financie ou que você tenha dentro de casa. Está tudo mudando muito rápido, nós estamos mudando, nós nos reinventamos e todas as pessoas podem se reinventar. A experiência é o teste de tudo com base na experimentação. Não tem como fazer algo novo que o cliente não diga que usa através da experiência que ele vai passar. Testar exaustivamente, começar a desenvolver e testar, voltar. E modelos ágeis de desenvolvimento, principalmente se sua organização é grande ou se é muito pequena e você precisa fazer isso diferente. A tecnologia só vai entrar nos 30% restantes, que é o modelo de inteligência artificial que você vai usar, como você vai tratar esses dados, que arquitetura vai conectar na sua arquitetura. E veja que isso é muito pequeno diante do grande desafio que nós temos de fazer essa inovação com base na transformação que o mercado nos exige hoje. Muito obrigado a todos.